Então, gente, vamos agora ver continuidade de uma função no gráfico, beleza? No plano cartesiano. Aí. Então, de cara aí, você vê esses exemplos aí pra gente trabalhar, beleza? Ok, vamos começar com esse aqui então. Uma função f de x. A pergunta para todos esses caras tem a mesma pergunta, que é a seguinte: verifique se a função é contínua em x igual a a. Então vamos lá, primeiro caso. Será que essa função aqui é contínua, essa função f de x é contínua quando x é igual a a? A resposta é não. Por que não? Quais são as regras que a gente tem que ter? A primeira, f de a, tive na última aula isso, hein? Deve estar definida. Esse é o primeiro passo. E a f de a aqui não está definida, porque você lembra que f de x é y, que a gente fala assim? Cadê a definição dele para cá? Tá vendo essa bolinha em branco? Justamente indica que não tem definição para esse cara. Então a f a aqui não está definida. Não está definida. Então se ela não está definida, a função não é contínua. Então a resposta é não. Verifique se a função é contínua. Não. Vou escrever aqui, ó. Não. Próximo passo, vamos ver esse aqui. Próximo caso. Esse caso aqui. A f de a, ela não está definida para esse cara aqui. Aqui, ó. Não sei. Mas ela está definida para esse ponto aqui. Então tem definição para ela. Então a f de a está definida igual a 5. Certo? Beleza. E aí a gente tem que fazer o que agora? Limite da f de x quando x tende a deve existir. Não é isso? Então tá. Qual seria o limite da f de x quando x tende a? O a. Que a gente tem que fazer aí agora. Vamos lá. Vamos fazer esse limite aí. Para fazer o limite eu tenho que fazer pela direita e pela esquerda, né? Então fazendo o limite da f de x quando x tende a pela direita, ou seja, se é pela direita, é por esse lado aqui, né? Tendendo a A. Então vem aqui, ó. Pá. Na verdade aqui deveria vir até aqui. Então você vai vendo que vai tendendo a quem? A esse 10. Quanto mais você se aproxima desse A, você vai para o 10. Então o limite da f de x pela direita é 10. Limite da f de x quando x tende a pela esquerda. E aí? Vamos lá. Tocou na função, vai pra lá. Tocou na função, vai pra lá. De novo vem pra cá. E aqui tá quem? 10. Então é 10 de novo, beleza? Isso eu acho que é bem tranquilo, né? Então, se é 10 e 10, existe o limite bilateral. Então o limite da f de x quando x tende a é igual a 10. E aí a terceira regra é que essa f de a tem que ser igual ao limite da f de x quando x tende a. Só que 5 é igual a 10? Não. Se 5 não é igual a 10, ela não é contínua. Então, não. E x igual a a, tá? Não. Vamos aí pro próximo caso. Agora eu paro. Ih, pô, eu dou 15 na minha cara. Beleza. Vamos pegar esse caso aqui agora. A f de a está definida? Bom, ela não está definida para o 3, tá vendo? Mas está definida para o 6. Então FA igual a 6, está definida. O primeiro passo foi. Segundo, limite da f de x quando x tende ao a tem que existir. Então vamos olhar pela direita e depois a gente olha pela esquerda. Pela direita. Tem aqui, ó. Vai lá até bater na função, pra cá. Você vai vendo quanto mais ele vai se aproximando aí, se aproxima do 6. Beleza? Então pela direita é 6. E pela esquerda, tá vendo a função aqui, ó, essa azul aqui, ó. Quanto mais se aproxima do A, mais se aproxima do 3. E deu diferente. Se deu diferente, quer dizer que o limite da f de x quando x tende a A não existe. E se ele não existe, ele não é contínuo. Então essa aqui também não. Beleza?
De boa. Vamos pro próximo aí. Para esse caso aqui agora. Esse caso aqui é legal, né? Então, vamos lá. Primeiro caso, f de A. Tá definida? Tá, né? 5. F de A, 5. Beleza. Limite da f de x quando x tende a A pela direita é igual. Limite da f de x quando x tende a A pela esquerda é igual. Pela direita. Tocou na função, vai, ó. Vai tendendo aqui, ó, ao infinito, né? Ao mais infinito, quanto mais se aproxima pela direita. Só que pela esquerda, pela simetria também vai dar a mesma coisa, tá vendo? Quanto mais vai indo, mais vai pro mais infinito. Então beleza, são iguais, o limite existe. Então vai ficar aqui limite da f de x, quando x tende a A, é igual a mais infinito. E aí o problema que deu, porque 5 é igual a mais infinito? Não, né? Então se 5 não é igual a mais infinito, também não é contínua. Meu Deus, tudo não. Será que tem o caso do... Algum vai dar que sim? Será que na prova o bizu chutar que não? Enfim, vamos lá. Vou pegar esse caso aqui agora. F de A. Desculpa aí. F de A. Tá definida? Tá, né? 2. Limite da f de x quando x tende a A pela direita é igual. Limite quando a f de x tende... Quando x tende a A pela esquerda é igual. Vamos lá, pela direita. Subiu, vem até aqui. Vai descendo. Vai chegando, quanto mais se aproxima do A, mais se aproxima do 2. Então, 2. Pela esquerda. Vou subindo aqui, ó. Pum. Pum. Por aqui é mais fácil, né? Pum. Pum. Então aqui, quando chegar aqui, 2 também. Então se deu 2, eu posso falar que isso aqui é limite da f de x quando x tende a A é igual a 2. 2 é igual a 2? É, né? Então nesse caso, sim. Amém. Primeiro sim aí, é a contínua. Então a primeira que é a solução do assim. Safo. E o último caso aí, o que eu posso fazer? Vamos lá. F de A tá definido? Tá, né? F de A é igual a 5. Depois faço por aqui, ó. O limite vai dar quanto? Vai tendendo aí ao mais infinito. Então o limite da f de x, quando x tende a A pela direita, ela é mais infinito. E ao contrário, vai para o menos infinito, vai para baixo. Só essa a diferença. Então você sabe aí que o limite não existe aqui, né? O limite bilateral. Então não é contínuo. A resposta aqui é não. Valeu, galera. Vamos para o próximo